John Lennon, o cara que fundou os Beatles, a principal estrela daquele grupo. No dia 8 de dezembro de 1980, acompanhado da sua esposa Yoko Ono, ele foi atingido, sem mais nem menos, por 4 tiros nas costas. O assassino, esse homem que você vê aqui, se tornou da noite para o dia o homem mais odiado da América, talvez até do mundo. Ninguém entendia por que ele fez aquilo, por qual motivo. Até hoje existem milhares de motivos que as pessoas inventam e até algumas teorias. Infelizmente, meus irmãos, hoje nós vivemos na época da censura, onde consideram o pensamento livre um perigo. Então eu simplesmente não posso fazer algumas afirmações diretas, mas posso falar de algumas coisas que, se você quiser e achar que deve, pode ter alguma ligação. Existe um filme, eu já falei para vocês dele, um filme muito bom, que se chama Teoria da Conspiração. Ele é com Mel Gibson, aquele mesmo que foi o diretor da Paixão de Cristo, um cara polêmico, a estrela principal do melhor filme do mundo, na minha opinião, Coração Valente, é o meu filme favorito. Atuou ali no filme Teoria da Conspiração junto com Julia Roberts, outra gigante também no seu tempo de auge. Mesmo assim, não se sabe por que esse filme não teve sucesso. É até difícil você encontrar ele dublado, mas existe. Eu inclusive tenho ele aqui. E esse filme mostra um simples taxista que é ligado nessas paranoias todas, nas chamadas teorias da conspiração. O filme o trata como um louco. A própria Julia Roberts, pessoa que ele admira, ela tem pena do cara. Ela acha de fato que ele é louco. As pessoas ao redor dele acham que ele é louco. Como ele é taxista, ele escuta todo tipo de conversa e passa o dia ouvindo o rádio. A trama vai se desenrolando e você nota que ele é capaz de fazer coisas que nem ele mesmo sabe que é capaz. Ele avisa que coisas vão acontecer que parecem loucura e de fato elas começam a acontecer. Isso parece familiar para vocês, meus irmãos? Eu acredito que para a maioria que já segue o canal há tempo, sim, né? E aí, a gente vai descobrindo durante o enredo que ele foi submetido a um programa experimental de uma certa polícia do mundo a se tornar um agente, treinar o cérebro dele. E uma coisa que já foi chamada antigamente de MK-Ultra. Uma verdadeira bobagem, se é que vocês me entendem, meus irmãos. Não acreditem nisso, viu? É bobagem. Imagine-se através de sessões, né, com diversos tipos de imagens do nosso subconsciente sendo mostradas ali, e de alguma forma treinar e influenciar você a ser capaz de fazer certas ações e ser controlado remotamente. Imagina se isso um dia iria acontecer, né? É um absurdo. E eu tô falando desse filme, que recomendo que vocês assistam, quem não viu ainda, porque algumas pessoas acreditavam que o malfeitor, nesse caso real com o John Lennon, teria passado por algo desse tipo, foi treinado para esse tipo. Se você assistir o filme, você vai ver, meus irmãos. Se isso de fato, essa bobagem fosse real, a pessoa poderia de uma hora para outra se tornar uma coisa que ela nem sabe que é, fazer de forma inconsciente algo extraordinário, difícil de um humano conseguir, e depois voltar a ser aquela pessoa normal. Enfim, como eu disse, não passa de bobagem. Além dessa teoria e outras que tem, existe uma entrevista há muito perdida, mas eu consegui recuperar aqui, onde algumas pessoas acreditam que, talvez por esse motivo, alguém queria que ele não estivesse mais no mundo. Eu vou traduzir ela para vocês, ela é curtinha, apenas 1 minuto da sua vida ela vai tomar. E talvez, meus irmãos, esses assuntos que muitos consideram apenas bobagem, comece a tomar outra forma na visão dessas próprias pessoas. Vamos ver juntos aqui, mas antes, pega agora mesmo aquele pãozinho com queijo e vamos iniciar o nosso quadro. Senhores do Mundo. Eu acho que a nossa sociedade é liderada por pessoas insanas, por objetivos insanos. E eu acho que eu pensava nisso quando eu tinha 12 ou 16 anos, mais ou menos. Mas eu expressava isso diferentemente ao longo da vida. É a mesma coisa que eu expresso o tempo todo. Mas agora eu posso colocar em uma frase. Eu acredito que estamos sendo liderados por maníacos, com finalidades malignas, sabe? É como se alguém pudesse colocar no papel o que o nosso governo, ou o governo americano e etc., a Rússia, a China, o que eles estão de fato tentando fazer. Eu gostaria muito de saber o que eles acham que estão fazendo, pois eu acredito que eles são todos insanos. É provável que me afastem por loucura por expressar isso. E é isso que é o mais louco de tudo isso. Bom, meus irmãos,
Com certeza a maioria de vocês não teve a oportunidade de ver esse trechinho dessa entrevista. Eu gostaria de exibir muito mais coisa para vocês, arquivos perdidos que nós temos, porém, é difícil. As regras, por exemplo, dessa plataforma nos diz que somos responsáveis pelo que fazemos dentro e fora da plataforma. Então muitos acham que outras redes, olha, Telegram, por exemplo, lá você é livre, fala isso que você não pode falar aqui. Ora, tem um preço, meus amigos. Você acha que se você, com seu mousezinho ou seu dedinho aí no celular, você pode ir em outra rede e olhar, né, o meu conteúdo? Você acha que alguém que está em outra plataforma também não pode fazer isso? E que tem a função de manter a tal da segurança? Não se iluda, meus irmãos, a Bíblia não erra. Embora isso aqui não seja a palavra de Deus, não é, que está lá na Bíblia, mas está tudo dentro de um conjunto. E lá está escrito que, no fim das eras, no começo do fim, as pessoas iriam procurar a palavra de Deus e não mais a encontrariam. E você vê em diversos assuntos todo o aspecto da proibição de certas verdades. E de todas as verdades, a maior delas é a palavra de Deus. Quando você vê um cara como esse, o John Lennon, que fazia parte do ocultismo, da bruxaria, isso eu não tenho dúvida, um devoto fiel de Aleister Crowley, um cara que até hoje, mesmo depois de sua partida, é idolatrado. Quem acompanhava a série, por exemplo, Sobrenatural, viu, né, testemunhou o Aleister Crowley, representado ali um ator inclusive muito parecido com ele em vida, fazendo o papel de Crowley, e chegou a dominar o inferno, bater de frente até com Deus. A idolatria deles por esse homem é muito grande, até mais pelo próprio diabo. Porque segundo na crença deles, e eu dei uma olhada nisso, ele era um cara que sabia usar essas forças. Entende, meus irmãos? Ele sabia usar as forças. É como mais ou menos alguém que atirasse bem com um fuzil. Você não ia adorar o fuzil por ser bom, por ser resistente, etc, etc. As pessoas admiram o atirador que tem uma mira muito boa. Então é mais ou menos isso. Essas forças malignas, Aleister Crowley dominava muito bem. A casa onde ele morava, a mansão onde ele morava, vale bilhões. E isso, meu irmão, já entra também não só pela idolatria ao cara, mas porque forças foram invocadas ali que são difíceis de serem feitas em outros lugares. Antes de pesquisar essas coisas mais a fundo, eu também não sabia. Eu digo, olha, se é para fazer essas porcarias, dá para fazer em qualquer lugar, mas não é bem assim. A posição das estrelas, épocas do ano, certos acontecimentos que supostamente acontecem aleatoriamente, e de tanta maldade, por tanta crueldade, abre brecha no véu entre o nosso mundo e o mundo onde essas entidades ficam. Só para dar um exemplo, acredita-se que essa propriedade onde o Aleister Crowley morava e que hoje pertence a um astro do rock, e já pertenceu a outros antes, que eles ficam ali revezando entre eles mesmos, pagando, claro, grandes fortunas, bilhões de dólares, acredita-se que antes era uma igreja, né? E que tocaram fogo nela com todos os fiéis dentro. Um sacrifício oferecido a Satã para abrir essa brecha naquele lugar. Então veja que não é simples como falam por aí, né? O Deus que é simples e aceita você de qualquer jeito e qualquer hora, porque ele tem poder para isso, é o Deus cristão, é Jesus Cristo. Esse não precisa de nada nosso. Já o outro não, ele precisa de muitas coisas. Tudo isso torna um lugar apropriado ou não a certas invocações. Eu não vou falar de detalhes aqui, porque eu não quero, de alguma forma, estar ensinando esse tipo de coisa. É só para você ter uma noção do que se trata. E eu digo para vocês que John Lennon sabia muito bem dessas coisas e como elas funcionavam. Eu vou mostrar um trechinho de uma investigação que eu fiz em um lugar que houve algo também, não com a mesma proporção, mas algo também muito ruim. Pegou fogo também. Algo terrível aconteceu naquele lugar. E eu fui fazer a investigação e digo para vocês que não só peguei leituras altas de atividade paranormal, como testemunhei fenômenos e até respirar naquele ambiente era ruim, era pesado, embora não tivesse mais cheiro nem vestígio nenhum do fogo. Eu vou colocar um trechinho para você ter uma noção. Vamos ver juntos aqui.
Ali onde a gente veio? É. Peraí, deixa eu ver se é. Só confirmar. Tem alguma entidade, alguma coisa que não está satisfeita com a nossa presença aqui e queira deixar. Isso aqui, para quem chegou agora, ó, de novo. Para quem chegou agora, ele mede frequência eletromagnética. E a maioria das entidades, elas deixam algum campo, né, eletromagnético, elas usam energia, inclusive. Olha pra aqui, ó, tem uma mesa, ó. Meu irmão, se tem um lugar pra ter... Tu viu? Tem alguma entidade... Tem alguém aí? Tem alguém aí? Eu vou até parar de fazer as perguntas, né? Vamos embora, vamos! Não, peraí, o Ximanu, a gente tem que ver. Então, meus irmãos, essas investigações são pesadas, né? Não foram feitas de maneira rápida, nem fácil. E se você quiser ver, procure o nosso canal Emerson Davi. Eu não vou colocar de forma alguma link aqui. E nesse momento a gente está exibindo todo sábado às 18h30 as temporadas. Vamos exibir primeiro as antigas, né? Colocar todas lá no canal, porque estava tudo espalhado em 3 canais. E agora eu estou concentrando todas lá. E em seguida, após a reexibição, que vai ficar tudo lá para você acompanhar, aí começa as novas, incluindo essa aí que você acabou de ver alguns trechinhos, os mais leves, meus irmãos, porque a coisa foi bronca aí, foi pesado. Esse lugar, inclusive, também já foi tocado fogo e tem uma história muito ruim por trás dele. Enfim, agora voltando ao assunto do John Lennon, talvez, dentro daquilo ali, ele já estivesse cansado daquilo e resolveu, de alguma forma, se expressar. Estranhamente, quando isso acontece, você não viu só no caso dele, mas em diversos casos, quando a pessoa tem esses surtos, né, momentos de verdade, momentos de lucidez, ela não tem uma saúde muito boa, né? Costuma acontecer esse tipo de coisa. Eu não vou falar mais além disso, provavelmente não falarei mais desse assunto, eu evito mesmo, porque vocês sabem que os tempos são difíceis, mas eu fiz o máximo possível para colocar aqui a maior quantidade de informações possíveis. Não é fácil, família, chega e esquenta o nosso cérebro literalmente, porque você escolher palavras, achar brechas para você colocar determinados assuntos, para que vocês mesmos possam raciocinar, é exaustivo. E você que reconhece isso, eu peço que você compartilhe esse vídeo, mostre para mais pessoas, se puder, né, tiver condições para isso, se torne um membro, é baratinho e você vai estar ajudando muito o canal